Fala galera, hoje vamos responder três questõezinhas aí cabulosas, três questões da função C. E eu vou disponibilizar aqui também, aqui embaixo nos comentários desse vídeo, o materialzinho que eu vou usar com vocês agora do Excel. Tá? Vou fazer um link lá para o meu Google Drive, vou deixar disponível caso vocês queiram aí fazer uso desse material para estudar, fiquem à vontade, beleza? Só peço para vocês aí, se gostaram, dê um like aí, se inscrevam no canal para ajudar aí. Assim vocês me ajudem, eu ajudo vocês. Então vamos lá para a primeira questãozinha. VUNESP fala assim, ó, observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém um resultado que será exibido na célula B4 após ser preenchida com a seguinte fórmula. E ele fala ali a fórmula se C1 for maior do que 2, então B. Ou seja, se C1 for maior do que A2, vai aparecer na tela a letra B. Se o C1 não for maior do que 2, o que vai acontecer? Vai disparar para o próximo C, que diz o seguinte, C1 é menor do que A2? Se for verdadeiro, C, se for falso, A1. Então eu vou fazer essa sistemática de hoje um pouquinho diferente, eu vou explicar essa questão e depois a gente vai para as outras questões. Beleza, então olha só, eu trouxe para vocês aqui o mesmo cenário que a gente estava vendo ali na função. E aí eu trouxe a função aqui operacionalizada e aqui em cima a descrição da função. Então ele está dizendo o seguinte, ó, aquilo que tem em C1 é maior do que A2, eu vou pintar aqui em verde, ó. Aquilo que tem em C1 é maior do que A2? Se isso for verdadeiro, vai aparecer na tela a letra B, ok? Então vamos lá, o que tem em C1 é maior do que A2, ou seja, no alfabeto, quem que está mais longe do início? O C ou o D? É o D, então o D é o maior. Então, não vai aparecer a letra B, porque aqui apareceria para mim como resposta o que é verdadeiro. Como é falso, eu vou fazer um novo C, porque aqui eu tenho a condição 1, a resposta verdadeira para a condição 1, e a resposta falsa para a condição 1. Beleza, então agora eu faço a próxima condição. Então, eu vou botar aqui para vocês em azul. Vamos lá, o que está em C1 é menor do que está em A2? Verdadeiro ou falso? E aí, o que está em C1, C, é menor do que está em A2? Verdadeiro, C é menor do que D. Então, aparece na tela para mim a letra C. Por isso, aqui, então, traz para mim o resultado letra C nessa situação dessa função. Ok? Então, a função C vai ter sempre isso, condição, resposta verdadeira, resposta falsa. Depois, condição, resposta verdadeira e resposta falsa quando eu tiver um C dentro de outro C. Ok? Então, o gabarito dessa questão ficou letra D. Vamos para a próxima questão, então, que fala o seguinte. Considere a data 01/2/2015 na célula A9 de uma planilha do Excel, na sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém um resultado da seguinte forma a ser inserida na célula A10. E ele está dizendo ali, ó, uma função que envolve o C, tem mês, ano e tem ali depois uma operação aritmética. Então vamos lá para a questão 2, que traz o seguinte, então. Eu tenho aqui, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, beleza? Uma data aqui em A9, dia 1º de março de 2015, e eu vou fazer com vocês aqui, ó, dia, mês, ano. Eu vou usar uma função que é a função dia. A função dia, ela vai extrair de uma data somente a data, o dia. Existe a função mês, que vai extrair de uma data o mês. E tem a função ano, que vai extrair de uma data o ano. Ok? Então, o dia é 1, o mês é 2 e o ano é 2015. E aí ele faz a primeira, ele pergunta, o C faz a seguinte pergunta aqui, ó. Vamos botar de novo no verdinho. Aqui eu tenho a condição. O mês, dia 9, é maior do que 2? Aí eu tenho isso como resposta verdadeira e isso como resposta falsa. Ok? Então, vamos lá. Mês A9 é o mês dessa data, que é 2. É maior do que 2? E aí? É maior do que 2? Verdadeiro
ou falso? É falso. Então, eu operacionalizo essa função aqui, que seria dia 9, 1, vezes 10 mais 2 ao cubo. Isso aqui é potência, galera. É 2 na potência 3. Então, aqui eu ficaria com a seguinte expressão, ó. Essa expressão ficaria assim, ó. 1 vezes 10 mais 2 ao cubo, certo? Quem é que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a potência. 2 ao cubo, eu vou ter 8. 10 vezes 1, 10. Por isso, o resultado, 18. Ok? E daí eu já vou ensinar para vocês aqui o seguinte, ó. Vocês estão vendo que ali no gabarito eu vou ter algumas possibilidades, né? 0, 18, 106, 210.4 e 17.728. Galera, eu só poderia ter como resultado dessa função aquilo que aparece em verdadeiro, ó, o que aparece em verdadeiro, ou aquilo que aparece em falso. Não tem outra possibilidade. Ou aparece o que tem em verdadeiro, ou aparece o que tem em falso. Se eu operacionalizar o que aparece em verdadeiro, e se eu operacionalizar o que aparece em falso, vai me dar datas e eu vou converter para números. Olha lá, ó. Eu só posso ter como resposta dessa alternativa 210.5 ou 18. Então, se eu fizesse o contrário, começasse pelas possíveis respostas, e aqui a gente vai ver, ó, que só vai poder existir ou aprovado ou reprovado, então aqui nessa coluna não vai poder aparecer outra situação que não aprovado ou reprovado, aqui cabe a mesma coisa. Só poderia aparecer como resposta dessa questão 210.5 ou 18. Como não tenho 210.5, se eu fosse direto para as respostas verdadeiro e falso, que é o que o C propõe, eu já mataria a questão. Combinado? Ó, na questão 1 a mesma coisa. Na questão 1 só poderia aparecer para mim como resposta a letra B, a letra C ou aquilo que está em A1, E. Então, na primeira questão só poderia ter resposta B, C ou E. E a gente vai ver que eu até tenho B, até tenho C e até tenho E. Mas eu já poderia arriscar a letra A, que é D, e a letra E, que é A. Combinado? Beleza. Vamos para a nossa próxima questãozinha, então, que vai falar o seguinte. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do Excel 2010. Assinale a alternativa que contém o resultado que será exibido na célula A4 após ser preenchida com a fórmula tal. A fórmula faz o seguinte, a fórmula traz para mim essa situação aqui como condição. E aí, para a gente entender essa situação aqui como condição, a gente vai precisar compreender o que é a função menor. Vou botar aqui do ladinho. E o que é a função maior. Vou colocar aqui do ladinho. A função menor, ela vai fazer o seguinte, ó. Qual é o terceiro menor valor dentro desse intervalo, de A3 até C3? De A3 até C3, qual é o terceiro menor? Primeiro menor, 1. Segundo menor, 6. Terceiro menor, 7. Então, quando apertar Enter nessa função, aparece o 7. E aí, então, eu posso vir aqui e substituir, né, esse valor aqui por 7. Então, o resultado de menor de A3 até C3, que seria o terceiro menor, é o número 7. Beleza. A função maior vai me dizer o seguinte, ó, qual é o primeiro maior de A2 até A3? O primeiro maior é 4 e o segundo maior é 1. Como ele quer o primeiro maior, ó, esse númerozinho aqui vai dizer para mim qual é o enésimo maior, então vai aparecer para mim aqui o número 4. Eu vou lá e substituo aqui pelo número 4. E agora ficou mais simples, né? A gente já viu aí, eu tenho a condição, para uma condição eu tenho a resposta verdadeira e tenho também a resposta falsa. E aí eu vou perguntar para a condição.
7 é maior do que 4? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ele operacionaliza aqui, ó, o valor A2, que é 4 menos 3, valor 1, gabarito A. De novo, galera, eu só poderia ter como possibilidade de resposta aquilo que está em verdadeiro ou em falso. E o que está em verdadeiro é essa função, e o que está em falso é esta função. Então, vamos lá, vamos operacionalizar, colocar o símbolo de igual na frente, símbolo de igual na frente. Então, para esse C, eu só teria as possibilidades de resposta do gabarito A e do gabarito E, 1 ou 5. Eu conseguiria matar dessa forma, certo? E aí ficou o gabarito, então, A. Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos lá. Função C. Galera, eu tenho aqui algo que aparece muito nas provas, que é a ideia do aprovado e reprovado. E aí eu tenho a seguinte situação. Eu vou abrir um C e vou dizer o seguinte: se a média do aluno for maior do que 7, qual é a resposta verdadeira para isso? Aprovado. Qual é a resposta falsa para isso? Reprovado. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu estou dizendo que eu vou ter... Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. Eu vou ter a condição, média maior do que 7. Se a média for maior do que 7, ele está aprovado. Se essa condição for falsa, ele está reprovado. Vou puxar a alça de preenchimento para baixo, ele vai fazer F3, F4, F5, F6, F7, F8. Ele vai fazer isso para todos. Olha lá que bacana. Certo? Ó, o que está em F6 é maior do que 7? Verdadeiro ou falso? É falso, então reprovado. Bacana? E para finalizar, então, essa mega dica aí sobre a função C, eu trouxe para vocês uma outra situação. A condição agora é o seguinte: se a meta de venda for alcançada, o funcionário vai ganhar 10% a mais do salário. Então, agora eu tenho o seguinte: se a venda do funcionário for maior do que a meta, então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou pegar o salário dele e vou aplicar 10%. Seria a mesma coisa que multiplicar por 110%. Então, eu multiplico por 1,1, tá? Ou poderia fazer assim, né? Poderia multiplicar por 0,1 e somar com o próprio salário. Então, 10% mais o salário também, não tem problema. Agora, se ele não alcançar a meta, vocês concordam comigo que ele vai receber apenas o salário? Então, olha aqui, eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele ganha o salário e mais 10%. Se a condição for falsa, ou seja, se ele não atingir a meta, ele vai ganhar apenas o salário. Esse primeiro atingiu a meta? Atingiu. Então, ele vai ganhar 10% de bonificação. Olha lá, ó. O segundo também atingiu, o terceiro não atingiu. Olha aqui, ó. 320 é maior do que 555, verdadeiro ou falso? Falso. Então, percebam que ficou equivalente ali os salários? Ok, galera? Então, a gente fez aí uma revisão muito bacana da função C. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, se inscreve no canal. E também baixa o materialzinho para vocês poderem estudar. Valeu!